O ministro, inclusive na decisão, afirma que não cabe ao judiciário avançar sobre as prerrogativas do legislativo, mas que nesse caso está presente sim a necessidade de intervenção judicial, porque, segundo o ministro, há uma omissão da presidência do Congresso Nacional. Olha só, parece que a PF tem mais informações de outros pagamentos ao Alexandre de Moraes, além dos 129 milhões do contrato lá com a mulher dele, com a Viviane Barsi de Moraes, né? A PF estaria preparando um relatório igual o relatório do Toffoli sobre o Alexandre de Moraes. Isso vai ser bem divertido. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Jair Bolsonaro tem alta da UTI e é transferido para o quarto. É isso mesmo. Liberação aconteceu nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta da unidade de terapia intensiva. Ele foi transferido para um quarto do hospital deve estar em Brasília. Fontes da equipe médica apontaram que o líder conservador continuará internado no quarto para continuar o tratamento com antibióticos, pelo menos até a próxima quarta-feira. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável à transferência do ex-presidente para a prisão domiciliar. E STF é evacuado às pressas após suspeita de vazamento de gás. Brigada de incêndio foi acionada e auxiliou na evacuação do prédio. É isso mesmo. O prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília precisou ser evacuado às pressas na noite desta segunda-feira, após o alarme soar devido à suspeita de um vazamento de gás no local. De acordo com testemunhas, o problema teria acontecido no terceiro andar, onde fica localizada a presidência da corte. No mesmo pavimento, há uma copa, de onde se suspeita que tenha havido o vazamento. Brigadistas foram acionados, auxiliaram na evacuação e realizaram a varredura do prédio. Após a vistoria feita pelos profissionais da brigada, as equipes liberaram o retorno das atividades normais. E André Mendonça prorroga a CPMI e dá 48 horas ao Alcolumbre. É isso mesmo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, adote providências para viabilizar a prorrogação da CPMI do INSS. A decisão estabelece um prazo de 48 horas para que seja realizada a leitura do requerimento, etapa que, na prática, garante a continuidade dos trabalhos da comissão. Na determinação, o magistrado foi direto ao exigir que a mesa diretora do Congresso cumpra o procedimento dentro do período estipulado. Informação que acaba de chegar, o ministro André Mendonça, do STF, relator do caso do escândalo do INSS no Supremo Tribunal Federal, mandou o Senado decidiu pela prorrogação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS. Vamos lembrar, a CPMI estava para terminar até o final dessa semana. Já havia um pedido de senadores, especialmente do senador Carlos Viana, presidente da CPMI, para que o Supremo tomasse essa decisão, né? Já que toda a sinalização dentro do Senado era de que a CPMI teria que acabar. Um relatório já estaria sendo preparado e tudo mais. E agora André Mendonça, não havia expectativa para isso, viu, gente? André Mendonça decide, então, que a CPMI do INSS deve ser prorrogada. Vamos a Brasília com o Matheus Teixeira, que é o nosso analista e acompanha de perto o que acontece no Supremo Tribunal Federal e vai nos ajudar a entender, Matheus, bem-vindo à Hora H, esse enredo, né? Porque eu, hoje cedo, estava conversando com Brasília, a expectativa era de que André Mendonça talvez não quisesse se intrometer, talvez dissesse, olha, isso é uma questão para a Câmara dos Deputados decidir. E agora vem essa decisão. Qual a sua avaliação? Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a quem nos assiste. Exatamente, decisão muito relevante do ministro André Mendonça, saiu nesse exato momento e ele se baseia, inclusive, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2021, quando reconheceu que a vontade da maioria não pode prevalecer em detrimento da vontade da minoria em caso de comissões parlamentares de inquérito,
porque, segundo a Constituição Federal, os requisitos para a instalação de uma CPI é justamente ter apoio de 1/3 da casa, fato determinado e prazo determinado. O ministro entendeu que, nesse contexto, está presente, sim, 1/3 do requerimento de 1/3 da casa, portanto, da minoria, mas não uma minoria tão pequena, uma minoria de 1/3, como determina a Constituição, e, por isso, o ministro determina a prorrogação da CPMI do INSS. O ministro, inclusive, na decisão, afirma que não cabe ao judiciário avançar sobre as prerrogativas do legislativo, mas que, nesse caso, está presente, sim, a necessidade de intervenção judicial, porque, segundo o ministro, há uma omissão da presidência do Congresso Nacional em ler o requerimento de prorrogação, porque esse requerimento, tendo o apoio de 1/3 da casa, tem que ser deferido. Foi esse mesmo entendimento que o Supremo Tribunal Federal adotou em 2021, quando a então oposição ao governo Jair Bolsonaro tinha 1/3 de assinaturas para instalação da CPI da pandemia, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de se aposentar, deu uma decisão obrigando o Congresso Nacional a instalar a CPI da pandemia e obteve o voto de 10, na verdade de 9, além do dele, aquele julgamento acabou em 10-1. Portanto, na visão do ministro André Mendonça, há uma jurisprudência nesse sentido. Pega todo mundo de surpresa realmente, Thaís, como você acaba de mencionar, porque havia uma expectativa de que ele pudesse falar, por exemplo, que era uma questão interna corporis, que caberia ao próprio Congresso Nacional decidir. Mas o ministro, pelo contrário, entendeu que a vontade da minoria do parlamento prevalece em relação à vontade da maioria, são as palavras que ele usou, e ele dá 48 horas para o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele dá 48 horas para Alcolumbre ser notificado e mais 48 horas para que o requerimento seja lido. Portanto, uma análise breve, é uma derrota do governo federal que vem sofrendo uma série de reveses na CPMI do INSS, e agora o governo vai ter que lidar com esse problema. Vamos lembrar que lá quando a CPMI foi instalada, o governo conseguiu a maioria da CPMI, mas cochilou nas articulações e deixou com que 2 opositores assumissem a presidência e a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Estamos falando do presidente Carlos Viana, muito próximo de Jair Bolsonaro, e Alfredo Gaspar, um opositor ao PT em Alagoas. Portanto, o governo vai ter a expectativa, o ministro, só para concluir, afirma que a prorrogação é pelo tempo que eles entenderem necessário, portanto não há uma determinação desse prazo, mas fato é que o governo vai ter mais dor de cabeça para administrar daqui para frente, Thaís. Olha só, parece que a PF tem mais informações de outros pagamentos ao Alexandre de Moraes, além dos 129 milhões do contrato lá com a mulher dele, com a Viviane Barça de Moraes, né? Ainda, além disso, teriam outros pagamentos feitos pelo Vorcaro ao Alexandre de Moraes. A PF estaria preparando um relatório igual ao relatório do Toffoli sobre o Alexandre de Moraes. Isso vai ser bem divertido, eu espero que vaze esse relatório. Então tá aqui, todo mundo sabe o absurdo que é o contrato de 129 milhões que o Banco Master assinou com a esposa do Alexandre de Moraes, com a Viviane Barça de Moraes, né? Um contrato que não tem paralelo na história da advocacia brasileira. Um contrato aberto com... o que eles fizeram? Fizeram um código de ética, não sei o que lá, não sei o que lá. O Estadão fez uma pesquisa com os melhores escritórios de advocacia do Brasil. No máximo, o que eles entregaram ali valeria 8 milhões de reais. Isso já exagerando pra caramba. Se forçar a barra, dá para fazer com 500 pratas aquilo tudo ali, né? Agora, isso pode não ser o pior, porque segundo a Polícia Federal, ainda tem mais coisa. Isso explica por que o Alexandre de Moraes está tanto querendo correr atrás do tal do vazamento, né? Lembra que o Alexandre de Moraes prendeu um contador lá no Rio de Janeiro, ninguém sabe por que o contador tinha nada a ver com nada, prendeu o cara para tentar evitar vazamentos de dados. Mas para pensar. O dado do contrato já vazou, esse dado já era. Sim, ok, ele pode querer punir as pessoas e não sei o que lá, mas esse dado do contrato já foi, né? A preocupação dele é que pode ter outras coisas. Eu falei para vocês, pode ter os filhos envolvidos, pode ter outra forma de mandar dinheiro para o Alexandre de Moraes, pode ter mais coisa aí. Então, nessa visão, nessa possibilidade, né, uma hipótese, né, diz a PF que tem provas já, mas nesse caso, né, você teria mais coisa aí para indicar envio de dinheiro do Vorcaro para o Alexandre de Moraes. Aqui, olha só.
Depois do relatório sobre os negócios de Dias Toffoli com o Banco Master, a Polícia Federal está prestes a concluir outro focado no ministro Alexandre de Moraes. Este site apurou que a PF identificou indícios de outros pagamentos não relacionados ao contrato de Daniel Vorcaro com o escritório de Viviane Barça de Moraes. As investigações seguem em frente, mesmo após o anúncio do acordo preliminar para a negociação de uma delação premiada. Então, repara, a PF identificou outros pagamentos, supostamente do Vorcaro para o Alexandre de Moraes, além dos 129 milhões de reais, cara. Pô, 129 milhões de reais é um bocado de dinheiro. 3 milhões de reais por mês. Além disso, teve mais grana ainda para o Alexandre de Moraes, né? E lembra, vai ter a delação premiada do Vorcaro. O Vorcaro falou que não quer envolver ministros do STF para ter chance da delação passar. Só que ele pode não ter alternativa, né? Na verdade, as descobertas da PF servirão para testar a disposição de Vorcaro em contar toda a verdade sobre os atos de corrupção envolvendo integrantes do judiciário. Ou seja, se o Vorcaro decidir poupar o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal vai ficar sabendo, porque elas já sabem que tem mais pagamentos além desse contrato para o Alexandre de Moraes. Os investigadores garantem que não vão topar uma proposta de colaboração que oculte deliberadamente personagens e elementos já identificados nas quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. Se parecer que o Vorcaro está protegendo alguém, a negociação do acordo será bombardeada pela própria PF. Devido ao risco de interferência política, o inquérito não é mais coordenado apenas pela delegada Janaína Palazzo, mas por uma equipe de delegados, né? Então, o que traz aqui o Cláudio Dantas é isso. Além do caso, além daqueles 129 milhões, que já é um absurdo aquilo, que já é totalmente impossível o Alexandre de Moraes explicar esse pagamento, porque não tem lógica isso daí, né? Além de tudo isso, ainda há a informação de que tem mais dinheiro, né? E também é lógico, tem o outro ponto, que é a questão das ligações diretas entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes. Lembra aquela conversa que o Vorcaro teve no dia que ele foi preso? E aí conseguiu bloquear, né? Que ele estava mandando para algum celular. Aqui, ó, número que Vorcaro contatou no dia da prisão era de Moraes, segundo o pessoal da CPMI. Tá aqui, ó. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro mandou mensagens via WhatsApp para uma pessoa no dia da sua prisão, no dia 17 de novembro de 2025. Foi justamente aquela mensagem. E aí, conseguiu bloquear, né? Muito estranha aquela mensagem. A CPMI do INSS diz que o número de celular desse destinatário foi identificado pelo CITEL, Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos. A resposta foi que o telefone era do STF. Era um número funcional do STF, que foi criado justamente quando Alexandre de Moraes se tornou ministro do STF, né? O Poder 360 sabe qual é o número checado e verificou que esse celular foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes durante vários anos, inclusive em conversas com jornalistas no período em que o fundador do Banco Master foi preso. Ou seja, o pessoal sabe que era sim o número do Alexandre de Moraes que foi mandada aquela mensagem, porque o Alexandre de Moraes usava esse número para falar com outros jornalistas. Aí. Era o número dele, o número funcional dele do STF, o que torna a coisa toda muito mais complicada, né? Ou seja, não foi, ele botou o nome do STF nessa parada também, ele acabou jogando lama sobre o STF nisso daí, não só porque negou, como também porque fez uma nota. Lembra que ele fez uma nota negando em nome do STF, dizendo que eu não tenho nada a ver com isso, porque estava na pasta, não sei o que lá e coisa e tal. O que a gente sabe agora é que era tudo mentira, né? Já está provado que foi mandado para o número dele mesmo, né? Então aqui, ó, o presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana, solicitou um ofício para o STF na quinta-feira que o tribunal informe no prazo de 2 dias úteis quais foram os usuários nos últimos 5 anos, de janeiro de 2021 até a data do presente ofício, do número de celular identificado como destinatário das mensagens de Vorcaro, né? O ofício da CPMI do INSS foi enviado à Diretoria-Geral do Supremo, a Diretora-Geral do Supremo, a Desdemona Tenório de Brito Arruda, né? Viana disse que na entrevista isso, ou seja, não tem a resposta ainda, mas a gente sabe que é do Alexandre de Moraes por causa do contato com os jornalistas, né? E lembra, teve aquela nota divulgada por ele, que eu nunca falei com o Vorcaro, não sei o que, é uma nota divulgada pela Secretaria do STF em nome do Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes botou o nome do STF no caso, né? Ou seja, realmente a situação dele é muito crítica. Vamos ver para onde é que caminha isso daqui. Conforme for esses relatórios aqui da PF, essas outros dinheiros mandados para ele, que isso pode ficar ainda pior, né? Ainda tem umas outras informações aqui sobre o Vorcaro ter feito pesquisa sobre quem era o juiz responsável pela investigação. Então, olha só.
Isso aqui é um outro fator que a gente não sabe exatamente o que é, né? Mas quando o Vorcaro ficou sabendo que o caso dele estava na 10ª Vara Federal de Brasília, né? Ele parece que fez busca na internet, no Google, né? Pelo nome do juiz, para saber quem era o nome do juiz, né? Quem era aquele juiz, né? No mesmo dia da busca do Google, Vorcaro criou no seu bloco de notas uma anotação. Vocês são próximos, Ricardo Soares Leite, 10ª Vara Criminal Federal. Revela o Estadão. A anotação teria sido enviada a um destinatário não identificado como mensagem de visualização única. Ou seja, não se sabe para quem que foi mandado essa mensagem, né? No dia seguinte, às 17h26, o dono do Master enviou uma mensagem para o Alexandre de Moraes com uma pergunta: conseguiu ter notícia ou bloquear, né? Ou seja, isso aqui a gente sabe. Agora, para quem que ele mandou essa mensagem do conhece, próximo? Isso é típico de Brasília, né? O cara queria achar alguém conhecido do juiz para falar diretamente com o juiz, tentar alguma coisa, corromper o juiz eventualmente, né? É uma possibilidade, né? E aqui, ó, os investigadores descobriram que Vorcaro tinha acesso indevido aos sistemas internos da Polícia Federal, do MPF e até do FBI, além de planejar a execução de ações. A gente já falou sobre isso daqui. Eu já disse que eu acho que isso daqui é porque ele tinha algum contato dentro da polícia, né? E, de novo, ninguém fala mais do Luiz Felipe Moraes Mourão, né, o tal do sicário que morreu e, né, foi suicidado na cadeia, ninguém mais fala do cara, né? Aqui, ó, Vorcaro pesquisou no Google antes de ser preso aqui. Informações apuradas pelo jornal O Globo dão conta que Vorcaro realizou pesquisas no Google um dia antes de ser preso. Vorcaro foi detido no dia 17 de novembro de 2025, no aeroporto de Guarulhos. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, na mesma data da pesquisa, Vorcaro criou uma anotação no seu celular questionando alguém sobre a proximidade com o juiz Ricardo Soares Leite, né? Esse pessoal sabe que tem outros sistemas que não são o WhatsApp, né? Será que ele não usou o Signal, o Telegram, né? Ele pode ter feito o mesmo truquezinho nesses outros sistemas. Mas eu imagino que o pessoal da PF deve saber dessas coisas, né? Realizou pesquisas no Google um dia antes de ser preso sobre a identidade do juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, local onde tramitava o inquérito. Ele queria saber quem era o juiz da 10ª Vara de Brasília, né? E, bom, busca de Vorcaro na internet chamou a atenção da prisão. É a mesma coisa que está falando ali, né? Ou seja, ele fez a busca sobre o nome do juiz. Então, de tudo isso aqui, é importante, evidentemente, mas isso daqui é o mais sério. Se tem mais dinheiro do Vorcaro indo para o Alexandre de Moraes, isso é bastante sério. E podem ser pagamentos mais comprometedores. Podem envolver outras pessoas, podem envolver os filhos do Alexandre de Moraes, podem envolver terceiros, podem envolver outros caminhos, né? É mais uma maneira de chegar nisso daí. Isso é um ponto importante. Além do dinheiro, lembra, o Alexandre de Moraes falava com o Vorcaro. O Vorcaro mandou recadinho para o Alexandre de Moraes no dia da prisão. Isso é muito ruim, é muito crítico isso daqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!